Bem, pessoal, eu sou o Daniel, eu vou apresentar o capítulo 14 do Handbook de Linguística Aplicada, que a professora nos solicitou. É um capítulo que fala sobre tecnologia e o aprendizado de língua estrangeira, escrito pelo professor Richard Kern. É um capítulo bem tranquilo de ser lido, né? Não tem nenhum conceito assim mais desafiador, mas ele é um capítulo bem útil porque ele versa sobre conceitos que a gente comumente fala sobre tecnologia e a tecnologia sendo aplicada à educação, mas a gente tem dificuldade de encontrar referência na hora de escrever. Então é um capítulo útil nesse sentido. Uh, o professor Richard Kern começa então o capítulo dele fazendo uma retrospectiva histórica das tecnologias. Ele vai lá desde a invenção da escrita, com o cuneiforme dos sumérios, avança falando da imprensa, né, enfim, do rádio e outros artefatos tecnológicos, e falando que isso acaba sendo aplicado dentro da educação. Tem outra coisa interessante dentro da introdução do capítulo dele, que ele fala dos doomsayers, né, que são aquelas pessoas que acreditavam que as tecnologias iriam tirar o trabalho do professor, quando na verdade o professor cada vez fica mais procurado, né, necessitado para explicar e ajudar a usar essas ferramentas e atribuir sentido ao que se extrai delas, né? Ele avança então o capítulo dele propondo três metáforas sobre a tecnologia, né, sobre o computador mais propriamente dito, e depois mais três metáforas sobre o aprendizado. A primeira metáfora seria do computador como tutor. Nessa visão, o computador ele funciona mais como uma máquina que apresenta conteúdos da língua estrangeira para o aluno, tem alguns jogos, enfim, ele apresenta gramáticas, dá alguns feedbacks, né? Eu me lembro muito de alguns CD-ROMs que eu usei quando eu aprendi inglês, para aprender inglês. Tinha joguinhos e softwares de análise de fala, etc. E fica bem restrito a isso. Ele treina o falante, né, o estudante. A segunda metáfora seria o computador como ferramenta. Aqui já entra a internet. Então, o estudante de língua estrangeira ele já passa a ter acesso a blogs, a textos, a videoclips e etc. E a quarta metáfora seria o computador como meio. Meio por quê? Porque conecta dois falantes, né? É o estudante dessa língua e pessoas, nativas ou não, que falam essa língua. Então, vai ficar bem mais complexa essa relação com o idioma, aí aqui começa a aparecer também aspectos culturais, como, por exemplo, né? Com relação à aprendizagem, ele fala da psicolinguística, né, em que também está num grau mais de processamento dessa língua estrangeira. É uma metáfora que versa mais sobre processamentos mais metalinguísticos, eu diria. Na analítica, versa sobre o falante que se coloca em comunidades, em ambientes onde essa língua é falada, então parte um pouco mais para o uso, né? E a ecológica, mais uma vez, aqui entra toda a ecologia linguística, tudo que o falante pode acessar em termos de intercomunicação, intersubjetividade, cultura e, enfim, posicionamentos, né? Todo o aspecto que envolve a língua num ambiente de uso como um ambiente digital. Ele prossegue falando das EMCs, que são as Electronically Mediated Communications. Vão ser todas aquelas comunicações que a gente faz em redes sociais, como Twitter, WhatsApp, e-mails, vlogs, enfim, todo tipo de comunicação mediada eletronicamente. Como eu disse, ele fala de termos que a gente precisa, né, que são bem usuais e que a gente precisa fazer referência, né? Ele fala, por exemplo, da diferença entre síncrono e assíncrono. Ele vai falar, aqui é muito interessante ele dizer que da apropriação, né, que os falantes vão fazer dessas ferramentas. Essas ferramentas elas podem apagar sinais da comunicação, né, como por exemplo, enfim, entonação da voz por serem escritas, ou gesticulação facial, esse tipo de coisa, mas às vezes é exatamente isso que se quer, né, elas são preferidas por isso, porque, por exemplo, no caso de um e-mail, que é o exemplo que ele dá, é uma comunicação de uma via só, a pessoa que escreve o e-mail, ela se comunica e não dá chance para o interlocutor sincronamente, né, a princípio, responder para ela. E às vezes isso é o que se quer, né? Ele salienta isso. Outra característica é que elas também ficam registradas. Hoje vocês sabem, caiu na rede, nunca mais perde, né? Então é um teórico que traz isso.
Ele vai falar também que essas EMCs elas não são um gênero, né? Elas versam sobre diversos gêneros e portanto, diversos registros, porque elas são diversas comunicações e vão ter gêneros próprios e, portanto, registros próprios, níveis de linguagem usados dentro delas, né? E a apropriação, mais uma vez, e a adequação que o usuário faz dessas comunicações. Eu já vi pessoas, por exemplo, usando o e-mail como lembrete, né? Manda um e-mail para si mesmo, faz lista de coisas, de itens para não esquecer. Então ele menciona isso, que o usuário se apropria, né, dessas plataformas, como ele, de acordo com a necessidade dele. Com relação à questão de ser síncrono ou assíncrono, e aqui também referente à apropriação, elas podem ter sido desenvolvidas para ser usadas de uma determinada maneira, mas os usuários usam de outras, né? Por exemplo, se duas pessoas estão online ao mesmo e mandam um e-mail em sequência uma para outra, o e-mail, que é uma ferramenta para ser considerada assíncrona, que é para ser lida a posteriori, ela passa a ser usada de uma maneira síncrona. Ou uma mensagem de WhatsApp que a pessoa olha e deixa para responder depois, que deveria para ser usado com uma certa sincronicidade, passa também então a ser assíncrono. É interessante, né? Ele vai falar depois, entrando então na questão do ensino com tecnologias, da diferença do ensino à distância e o ensino híbrido, ele conceitualiza isso, em termos de pandemia bem atual. Ele vai falar de ambientes de interculturalidade, essa parte é bastante interessante do capítulo. Ele apresenta um projeto chamado Cultura, né, Cultura, em que ele fala de duas plataformas, que é o árabe sem paredes, né, sem muros, e francês sem muro, em que é um espaço onde as pessoas vão lá para aprender a língua, sobretudo, mas surgem diversos aspectos culturais lá que são debatidos e diversos estudos vão analisar aqueles enunciados. Eu me lembro de um que me chamou a atenção, que diz assim que questões como polidez, educação ou correção gramatical acabam ficando em segundo plano, porque a tentativa é interagir, ser compreendido, se fazer compreender dentro da língua de uso ali, né? Eu achei bem interessante esse estudo que foi feito dentro dessas plataformas. Mais adiante, ele chama a atenção para comunidades de participação. Ele vai falar dos fóruns, que existem inúmeros fóruns, debatendo diversas coisas, onde surgem os mais diferentes aspectos, enfim, linguísticos, culturais, religiosos, enfim, todo o tipo de coisa, né? Surgem nesses fóruns e empregam língua estrangeira. Ele fala dos jogos, que é importantíssimo, e ele fala também de mundos virtuais. Ele traz o exemplo do World of Warcraft, que é um jogo bem conhecido, onde as pessoas montam times e precisam montar estratégias, além de interagir com personagens ficcionais do próprio jogo. Então eles têm que ler na língua estrangeira, se comunicar com outro falante numa língua estrangeira, montar estratégias para enfim, atuar dentro do jogo, né? O outro exemplo que ele traz é o Second Life. E também ele traz mais um exemplo de jogo que é feito pelo Instituto Goethe. Esse jogo é um jogo de investigação, né, em língua alemã. Enfim, a pessoa precisa ler para encontrar onde está o cativeiro de uma pessoa sequestrada, precisa entender o jogo de investigação. Bem bacana, assim, ele trazer isso. E os usos disso, né? E como esse tipo de plataforma vem sendo usada e vem chamando bastante a atenção dos professores e pesquisadores. Ele termina daí o capítulo dando algumas orientações futuras de que a gente precisa, de uma forma geral, se apropriar desse tipo de tecnologia para nossas atividades, não tem como voltar atrás. Ele chama a questão para trabalharmos a autonomia das crianças, né? Ele propõe uma dicotomia de escola e casa, porque as crianças hoje em dia, ainda mais em contexto pandêmico, ele não sabia da pandemia quando ele escreveu, mas é preciso trabalhar a autonomia para que as crianças também em casa estudem e andem com as suas próprias pernas, né? Ou o aprendiz, eu me refiro à criança por causa da minha realidade, meus alunos, né? Mas o aprendiz de uma língua estrangeira precisa buscar sozinho. E com isso ele encerra o capítulo e eu aqui encerro a minha apresentação. Muito obrigado por assistir, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, espero que eu não tenha falado muito rápido, né, e que tenha ficado claro. Então fica aqui o capítulo 14 do Handbook.
né, como referência para quem for trabalhar com tecnologias e precisa buscar, enfim, referência na bibliografia do professor Kern, né, para esses assuntos. Até mais!